Queria começar esse episódio com uma pergunta. O que vem na sua cabeça quando você pensa em Amazônia? Eu digo assim, o que vem de imagem? De repente é uma daquelas imagens aéreas de floresta escura, contornada por um riozão largo, talvez? Não sei pra você, mas pra mim sempre acaba aparecendo algum tipo de imagem, na verdade até uma sensação assim que envolve água, umidade. Não sei, o ar mais pesado, úmido, a imagem dos rios, dos igarapés sinuosos. A Amazônia, né, é a região que tem o maior e mais extenso rio do mundo. E também a região que é marcada por períodos longos de muita chuva. Bom, muita chuva costumava ser assim, né? Pois é, a abundância de água é algo que me ocorre também. O que não me passava pela cabeça antes de ver as imagens de terra rachada no leito dos rios, agora em setembro e outubro, era a Amazônia como uma imagem de seca. Não me passava pela cabeça que a escassez de água poderia ser uma questão. Na Amazônia, a seca histórica está deixando muitas comunidades com dificuldades de atendimento médico e escolar. E os rios ainda continuam com níveis baixos em muitos pontos da região amazônica. Segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, 15 estações fluviométricas estão com níveis críticos. Isso quer dizer abaixo dos mínimos históricos para o mês. Pois é, pra mim, assim, na cabeça, também não passava. Também não aparecia essa imagem de seca. Mas a real é que a escassez de água e a dificuldade de acesso à água é uma realidade também amazônica. Isso já é um processo que vem de antes, inclusive dessa seca histórica que a gente viu agora em setembro e em outubro. E aí, o episódio de hoje é sobre isso. É sobre seca no meio da Amazônia. É um convite para você nos acompanhar até o sudeste do Pará, região que mesmo banhada por 3 bacias hidrográficas, perto de 3 rios, tem gente vivendo na seca. Então, bem-vinda, bem-vinda. Eu sou a Clarissa Levi e esse é o último episódio da 2ª temporada do Amazônia Sem Lei, podcast da agência pública, em que nos últimos 6 episódios a gente esteve por aqui investigando territórios em conflito na Amazônia. Eu sou o Ricardo Terto, junto com a Clarissa e o repórter Caio de Freitas Paz, vamos encerrar essa temporada com uma história no sudeste do Pará, entre as cidades de Canaã e Marabá, onde a população vive com a ameaça de uma crise hídrica causada em parte pelos impactos ambientais do agronegócio, da mineração e do garimpo. Já vamos começar, mas antes, rapidinho aqui, 2 pedidos. Se você estiver nos ouvindo no Spotify ou na Apple, tira um segundinho para dar estrelas para o nosso programa. Ajuda muito a levar o Amazônia mais longe nesse mundo de algoritmos. Mas para além do mundo virtual, se essa série fez sentido para você de alguma forma, nos ajuda a espalhar? Manda para um amigo, conta para alguém da sua família, compartilha ali na rede social. O boca a boca faz uma diferença enorme. A gente confia que ainda tem muita gente que pode se interessar pelas histórias da Amazônia Sem Lei, mas que ainda não conhece a série. E aí, talvez com a ajuda de cada um, aos poucos a gente consegue ir chegando em mais ouvidos. Daqui fica o nosso muito obrigada. Mas então bora lá, episódio 6. Sede na floresta mais úmida do mundo. Esse episódio começa no sudeste do estado do Pará, no encontro entre 2 rios amazônicos, geralmente largos e caudalosos, o Tocantins e o Tacaiunas. Bem no ponto onde as águas desses 2 rios se juntam, formando uma espécie de letra Y, fica a cidade de Marabá. Construída assim nas margens do encontro desses rios, Marabá é uma referência na região sudeste do Pará, grande. Tem cerca ali de 260 mil pessoas que vivem espalhadas tanto pelo núcleo urbano como pelos bairros rurais. E é na parte rural ali de Marabá que é a nossa primeira parada. Em junho desse ano, 2023, o repórter Caio de Freitas Paz, aqui da Pública, percorreu, junto com o repórter fotográfico João Canizares, algumas comunidades rurais de Marabá. Eles foram em busca de entender um conflito um tanto diferente do que a gente tem tratado até aqui na série. Eles viajaram até essa cidade banhada por 2 rios, justamente em busca das águas.
ou da falta delas. O mapa dos conflitos, levantamento de dados feito pela Pública com base nos números de conflitos rurais registrados pela Comissão Pastoral da Terra, aponta para uma realidade, no mínimo, curiosa. Bem na região amazônica, sempre lembrada ali pela umidade e abundância de águas, tem conflitos rolando motivados justamente por falta de água. E esse episódio é sobre isso. No ano passado foram registrados 222 conflitos por água em todo o país. Essas disputas, motivadas pela dificuldade de acessar água, impactaram o dia a dia de mais de 44 mil famílias brasileiras. E aí, no levantamento específico sobre conflitos por água, o estado que desponta com maior número de casos é justamente o Pará. E na região sudeste do estado, visitada pelo Caio, vários desses conflitos estão se desenrolando sem solução aparente. Bem agora. Então, o nosso grande gargalo aqui é a falta d'água, né? Nós não temos água para fazer a irrigação dos nossos plantios. Essa é Dona Iraci Almeida, uma agricultora ali da região rural de Marabá. Ela, junto com a sua família e junto com mais outras 86 famílias, estão aí nesse número nacional de pessoas que enfrentam conflitos por água no cotidiano. Morando na área rural de Marabá, que, lembrando, fica bem nas margens de 2 riozões e não muito longe de um terceiro grande rio, sofrer com falta d'água pode parecer que não faz nenhum sentido. Mas, infelizmente, não é assim. Tem um porquê disso estar acontecendo. Mas antes, vamos por partes. Lá nas áreas rurais de Marabá, o Caio visitou a casa da Dona Iraci e também de algumas vizinhas dela. A Dona Iraci e as suas vizinhas vivem no Porto Seguro. Esse é o nome que foi escolhido por dezenas de famílias para chamar o terreno que conseguiram para construir suas casas e cultivar pequenas roças numa área afastada do núcleo urbano de Marabá. Porto Seguro. Um nome escolhido assim coletivamente porque Dona Iraci e outras 86 famílias moram em um Projeto de Desenvolvimento Sustentável, um PDS. Você já ouviu essa sigla? Imagine se fosse possível preservar a floresta e, ao mesmo tempo, gerar renda para quem vive na Amazônia. Os PDS funcionam em grandes extensões de terra que seguem sendo do governo. Cada família recebe um lote de 20 hectares, onde pode cultivar verduras, grãos e raízes para a subsistência. O restante da área é dividido em 2. Uma parte vira área de preservação permanente, que fica intocada. A outra é reserva legal, onde os assentados podem cortar árvores seguindo regras ambientais. E existem dezenas de PDSs na Amazônia. O PDS Porto Seguro, em Marabá, é um terrenão com vários lotes ocupados, cada qual por uma família. Lá, as 88 famílias trabalham principalmente com o cultivo de roças, frutas e com extrativismo, ou seja, a colheita de castanhas, açaí e outros produtos da floresta que conseguem vender nas feiras da região. Mas isso hoje, né? Antes de ser um PDS, antes de existir, o Porto Seguro era uma ocupação de famílias sem terra. E aí quem conta pra gente essa história é a Dona Eva, que é hoje uma das lideranças do PDS. Eu vivia na periferia da cidade. Eu ia no INCRA todo dia. Uma vez por semana eu ia. Todo dia não, uma vez por semana eu ia no INCRA. Olha os meus bodes. Até o dia que o rapaz disse assim pra mim, pô, você quer realmente a terra? Eu digo, quero. Depois se junta ao movimento social. Eu digo, eu quero movimento social, moço. Ele disse, esse povo se aglomera na beira da estrada. Pai. Eu digo, isso é terra? Eu disse, sim. Dona Eva conta que foi então procurar o tal movimento do Sem Terra. Ela lembra que ficou sabendo que ia ter um encontro num bar de forró chamado Martigado da Jumenta. Sem muito saber o que esperar, o que poderia encontrar, a Dona Eva foi até o tal bar. Chegou lá, numa noite quente, o bar agitado. Eu disse, é aqui que tá a reunião para ir para a terra, disse, é aqui mesmo. É aqui que a Martigado da Jumenta é. Pois então é aqui que eu vou ficar. E conversei com eles, fomos pro INCRA, de lá começou a minha luta. Isso era 2004. As famílias sem terra que se organizavam no tal Bar Martigado da Jumenta articularam para ocupar uma área improdutiva, uma das bordas de uma fazendona na parte rural de Marabá, bem uma parte do terreno que hoje é o PDS. As ocupações feitas pelos movimentos de luta por reforma agrária, como o movimento que ocupou a área e conseguiu criar o Porto Seguro, funciona mais ou menos assim. Várias famílias sem terra se juntam, se organizam, escolhem um terreno improdutivo ou que tem algum problema nos títulos de terra ou que tem algum passivo na justiça.
Aí marcam dia e horário para entrar na terra. Chegam, montam barracas improvisadas e se preparam para passar dias, semanas, meses e até anos ocupando aquele pedaço específico de chão. Em paralelo, as famílias vão demandando das autoridades a desapropriação do terreno e a destinação para a reforma agrária. Quando a gente entrou para cá, a gente ficou num acampamento na beira do rio. Porque de lá que a polícia tirava nós voltávamos. Com 3 meses, no dia que fazia 3 meses, nós voltávamos. Ela tornava a tirar nós voltávamos. Eu sempre digo que sem terra é pior do que formiga de fogo. Porque a formiga de fogo joga o barragem, ela morre. E sem terra não pode matar. Porque se matar é bem pior. As famílias foram tiradas da área várias vezes, durante o segundo semestre de 2004. E em todas as vezes elas voltaram. Foram se estabelecendo ali até que 12 anos depois do dia em que ocuparam a terra, saiu enfim a decisão. O INCRA lavrou a criação do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Porto Seguro. Isso foi já em 2016. Das cerca de 120 famílias que ocuparam inicialmente a área, 12 anos depois restaram cerca de 40, que foram contempladas com lotes para viver e fazer o manejo sustentável da floresta. Quantos não sabem o que é um PDS? Projeto de Desenvolvimento Sustentável. Por que é um desenvolvimento? Porque nós lutamos todo dia. Todo dia nós temos que descobrir algo para nós sobreviver sem desmatar. Essa história, assim, da origem do PDS Porto Seguro, é o tipo de história que se repete em vários lugares, país adentro. Essa é meio uma história comum, assim, clássica, de como os movimentos de luta pela terra atuam e conseguem, ou não, se estabelecer, transformando áreas improdutivas em espaços de moradia, de plantio ou sendo expulsos. Mas o que tem de específico na história do Porto Seguro é o problema que aparece depois que as famílias, enfim, conseguem a posse da terra. Nos projetos de assentamentos rurais, conquistar a terra não significa, claro, que as dificuldades acabam ali. Mas no caso específico desse PDS, depois da conquista dos documentos fundiários, veio a falta d'água. Como a gente comentou aqui já, apesar de estarem nessa região banhada por grandes rios amazônicos, as comunidades rurais de Marabá vivem na seca. Na área que ocupam não tem mais nem nascentes. Os cursos d'água não alcançam as áreas do PDS. O maior problema é a falta de água para irrigar as roças, que minguam durante os meses do meio do ano. Longe do período das chuvas, ultimamente tudo tem ressecado tanto nessa região que chegamos ao ponto dos pés de açaí nativos de lá quase não resistirem aos verões. A falta de água fica crítica em junho e julho. Nesse período, imagine só, lá no PDS já precisaram até contratar caminhões-pipa. Caminhões-pipa necessários no meio da Amazônia. Pois é. Tem uma coisa que a dona Eva falou que me chamou a atenção quando eu ouvi nas gravações que o Caio trouxe lá de Marabá. A dona Eva disse algo como: aqui a gente precisa segurar as coisas. Segurar o açude, segurar a mata, segurar o rio. Não é só segurar a terra. Isso chama atenção porque, bem, essa região do Pará é uma região marcada historicamente por conflitos centrados na posse de terra. Registros das décadas de 70, 80, 90 até quase início dos anos 2000 somam dezenas de casos de conflitos fundiários envolvendo antigos poceiros, pessoas que já viviam na região, mas não tinham documentação das terras que ocupavam, movimentos de trabalhadores rurais sem terra que ocupavam áreas em busca de desapropriação e grandes proprietários de terra e fazendeiros ou empresas que tinham adquirido grandes lotes na região, principalmente durante o período da ditadura militar. Então, o centro das disputas na região nesse período era a busca pela terra. A gente já está acostumado a ver que aquela região ela é de luta de terra. Só que, na verdade, tem um segundo capítulo depois disso. Não basta ter acesso à terra. Sem água, não serve de nada. Esse é o Caio, repórter que foi fazer a apuração em campo na região de Marabá. A luta pelo PDS Porto Seguro faz parte de um processo maior, ali de muitas ocupações de terras, organizadas por movimentos sociais que reuniam famílias migrantes de outras regiões do país e também famílias de trabalhadores rurais, camponeses ali da própria região, que demandavam com força ali, durante vários anos, terras no sudeste do Pará. Para a gente ter uma ideia aqui, só considerando as famílias que foram, digamos, vitoriosas na reivindicação da reforma agrária, a estimativa é que entre 1985 e 2015,
cerca de 92 mil famílias tenham sido assentadas pelo INCRA em projetos de assentamento só nessa região. Esses dados são da Superintendência 27 do INCRA, ali do sudeste do Pará. Bom, com esse número dá para a gente ter uma dimensão da quantidade de pessoas que estavam ali buscando, lutando, disputando terras nessa região do estado. É claro que esse dado não dá conta de toda a realidade. O número de famílias que conseguiu ser assentada, claro, é muito inferior ao número de famílias que estavam buscando terra. Mas já dá para a gente entender uma parte da realidade. Mas esse processo, assim, mais localizado no fim do século do passado e início dos anos 2000. Porque quando a gente levantou aqui na Pública os conflitos no campo da última década, ali 2012 a 2022, o sudeste do Pará não se destaca mais no ranking de luta pela terra. Ele está na liderança de outro ranking, justamente o ranking de disputa por água. Isso nos mostra um pouco do que acontece em alguns lugares específicos depois da disputa fundiária, depois da luta pela terra. É meio que para mostrar para as pessoas que, olha, para além da dificuldade da terra, quando você consegue a terra, já não tem mais água. E isso é uma coisa, é um contrassenso, considerando que você está numa região rica em águas. Tanto o rio Tocantins quanto o rio Araguaia passam por lá, tem o encontro das águas, tem muitos igarapés, tem muitos afluentes. Em tese, não falta água. Em tese, não faltaria. Não faltava há décadas atrás. Mas hoje o que a gente tem é a Dona Eva, por exemplo, toda semana checando a profundidade do pequeno açude que conseguiu construir no seu lote. Lote que Dona Eva recebeu depois de 12 anos de ocupação, luta pela terra, junto ao movimento, como ela mesma contou. Mas o desafio de agora, que é o que Dona Eva conta lá para o Caio, é a cada ano tentar segurar o açude com água durante o período seco. Então o desafio é manter ele vivo, digamos assim? É manter ele vivo até outubro. Quando é em outubro, vem as primeiras chuvas, aí já segura. Agora, difícil vai ser esse ano, nós segurar ele até outubro. Porque agora que nós estamos em junho, é aonde ele já está. Se ele fosse aguentar, ele poderia estar aqui assim. Se ele estivesse aqui assim, talvez ele aguentaria. Mas do jeito que está aí, ele não vai aguentar. Essa água vai sumir. Nesse momento, Dona Eva estava ali com o Caio na beira do açude que ela construiu. É triste dizer isso para vocês, que quando eu falo isso, sabe... Dói. A gente viver sem água. Sobreviver sem água. Não é fácil. Em pleno Pará, que quando eu cheguei no Pará, chovia até o mês de julho, chovia. E agora não chove mais. Acabou, secou as águas. Por isso que nós estamos ali, ó, com essa mata aí que vocês estão vendo, pelejando para preservar, para ver se as águas do Brasil não secam. Isso não é luta desse pouquinho de mulheres e homens que tem aqui no PDS. Nós luta pela mata, para segurar a mata, para ver se nós não morremos de sede. Porque a água está sumindo. A água está se acabando, que nem vocês estão vendo aí. No PDS Porto Seguro, o maior gargalo hoje é a falta d'água, para usar aqui inclusive as palavras da Dona Iraci, vizinha e companheira de assentamento da Dona Eva. Segundo o que Caio ouviu e apurou na região, este é um fenômeno mais novo. O conflito ligado à questão de água é quase como se fosse uma etapa seguinte ao que se estava acostumado a ver na região. Depois de muitos e muitos anos, quando famílias rurais enfim conseguem ter a terra, elas sofrem com a falta d'água, em parte pelo próprio tempo que demoraram para ter acesso à terra. Porque aí entram outras camadas no problema. No PDS Porto Seguro não tem nascentes de água disponíveis, né? Que geralmente são aqueles olhos da água, as pessoas também chamam assim. Locais onde a água brota do lençol freático e que são a alternativa mais fácil de captação de água para quem vive na área rural. Bom, mas lá no PDS não tem isso. Mas também não tem poços artesianos. E só a água dos açudes e dos braços de rio ali perto não dá conta. Só que isso é só a primeira parte da crise com a água. O que a gente pôde perceber no campo, se a gente tivesse que resumir, é que hoje, no sudeste do Pará, a agricultura familiar ela tem lutado até mais pelo acesso à água ao invés do acesso à terra, que é a luta histórica da região.
E isso se dá num contexto de uma região que é tomada, historicamente, né, pela mineração em larga escala, como também por uma espécie de uma economia do capim, né, da agropecuária, da criação em larga escala de gado e com a pujança do agronegócio. Uma região tomada também por mineração e por uma economia do capim. Isso aí que o Caio fala nos ajuda a entender algumas outras camadas que existem ali nas disputas por água. Essa coisa de economia do capim, acho que vale a gente falar aqui. Uma das pessoas que o Caio entrevistou na apuração foi o José Batista, advogado da Comissão Pastoral da Terra, CPT, que atua na região de Marabá há mais de 30 anos. E aí ele resume um pouco o contexto ali da área onde ele trabalha. O Batista, lá em campo, ele chega numa definição muito boa, né? Ele dizia assim, aqui, meu amigo, você está na terra da economia do capim. A economia do capim é o que rege, né? Então, assim, desde os tempos da ditadura, uma ideia de transformar essa parte de Amazônia em mineração e gado, né? As dificuldades da agricultura familiar aparecem aqui mais uma vez em certa contraposição às condições criadas, impostas às vezes, pelos outros modelos produtivos que tomam conta das áreas rurais, seja de campo ou de floresta. Então, o que nós percebemos em campo é uma tensão que envolve a agricultura familiar e pressiona ela, que desafia ela a tentar, de alguma forma, manter a floresta de pé numa região que já é muito degradada, né? A importância da agricultura familiar naquela região, que envolve Marabá, São Félix do Xingu, Canaã dos Carajás, Paraupebas, são áreas muito devastadas já, né? É uma região onde já não há tanta Amazônia de pé. E a agricultura familiar tem um peso essencial na tentativa de conservar o que ainda está de pé e de restaurar, de certo modo, o que pode ser restaurado, né? E a grande dificuldade, depois de se conseguir a terra, é conseguir água. Mas tem um elemento específico. Um tipo de produção e produtos específicos ali da região que tem uma relação com o conflito de água de forma diferente do que ocorre no PDS Porto Seguro. Uma outra camada que pesa sobre a dificuldade no acesso à água na região e que nos leva à segunda parte desse episódio, em outro município, mas ali mesmo, no sudeste do Pará. Estamos indo para Canaã dos Carajás. No município de Canaã, que é o que a gente está indo, está sediado o maior projeto de mineração da Vale, que é o projeto S11D. Vem um segundo projeto de exploração de cobre que já estava em funcionamento antes do S11D. E eles estão agora abrindo um terceiro projeto, mega investimento, que é a exploração acho que de cobre também, mas que eles chamam de cristalino. Esse é o José Batista, da CPT. Ali a cerca de 4 horas de carro de Marabá, descendo mais em direção ao sul, fica Canaã dos Carajás. O Caio decidiu ir para lá para tentar ver de perto, tentar entender uma outra dimensão da disputa por água na região. Uma dimensão que está conectada à mineração, mais precisamente à busca por ouro. Existem outras formas de violência que atingem as famílias. E aí não é garimpeiro comum, com a sua bateiazinha que sai se aventurando por aqui, por ali, numa beira de córrego, tentando encontrar algum ouro para poder comercializar. Não é esse tipo de garimpeiro, que era, em décadas atrás, era o perfil do garimpeiro que nós tínhamos aqui. Hoje são empresas, né? Não diria nem empresas, são milícias rurais que se organizam com poder econômico muito grande, maquinário pesado e com armamento pesado. E com isso eles abrem áreas de mineração para todo lado. Aí traz esse conjunto ameaça para as famílias, né? Poluição das nascentes, dos igarapés.
Na zona rural de Canaã dos Carajás, é a combinação entre mineração industrial e garimpo que ameaça os recursos hídricos para mais de 100 famílias camponesas, segundo apurou o Caio. Lá, as famílias vivem em disputa com a Vale, numa região conhecida como Cristalino, onde a mineradora quer instalar um projeto de mesmo nome para a extração de cobre e ouro em larga escala. Mas além dos interesses da Vale na região, o garimpo não industrial e legal já toma conta de várias encostas e recantos no entorno de Canaã. O município teve o maior aumento populacional em todo o Brasil nos últimos 13 anos, segundo o mais recente censo. Essa explosão demográfica foi, em grande parte, motivada pela abertura de novas frentes de garimpo em Canaã. O contexto geral, de Canaã é complexo, o Caio nos contou. Nessa área específica, onde vivem cerca de 100 mil famílias que ele visitou, chamada de Cristalino, a garimpagem clandestina acontece nos entornos das áreas ocupadas pelos agricultores e pelos poceiros. Na prática, os agricultores e os garimpeiros convivem. Mas aqui o ponto importante é o seguinte: a mineração, o garimpo de ouro, deixa resíduos. Isso tem sido um dos principais fatores de contaminação dos rios amazônicos. O Caio foi até a área do Cristalino, em Canaã, também porque lá ocorreu uma operação de combate ao garimpo ilegal, instaurada em 2022 pela Polícia Federal, em parceria com órgãos ambientais. O nome da operação já diz muito. Foi chamada de Operação Águas Turvas. Com 3 fases executadas desde então, a ação teve como foco o combate ao garimpo ilegal, justamente ligado à contaminação de afluentes e rios na região de Carajás. Em uma das fases da operação, os agentes da polícia e os agentes ambientais do ICMBio e do IBAMA desativaram justamente um garimpo de ouro ali no Cristalino. Mas era um garimpo grande, viu? Não era uma estrutura assim artesanal. Cara, quando eu cheguei em Canaã dos Carajás, a maior ilha que eu já tinha visto da minha vida de minério. 11 ilhas de extração gigantescas. Nossa, eu nunca tinha visto tanta máquina junto trabalhando. Eram 21 PCs trabalhando. E assim, cara, a céu aberto para todo mundo ver. E aí eu fui contextualizado, quando investigar, falou, pô, isso era uma área é uma área da Vale, né? É uma área da Vale, área licenciada de pesquisa da Vale, que foi invadida. E só que eu disse assim, não foi invadida por qualquer um, por um Zé Ruela, foi invadido por gente que tem poder capital. E aí foi isso. Uma das fases da Operação Águas Turvas cumpriu inclusive mandados de busca e apreensão na Secretaria de Meio Ambiente de Canaã dos Carajás. E também cumpriu mandados na residência do então secretário, Dionísio Coutinho, conforme declara a própria prefeitura. O Caio visitou a área de garimpo lá no Cristalino, que foi desativada em uma dessas fases da operação. Quando eu estava lá, em junho passado, o local já estava abandonado, mas ainda dava para ver as marcas ali da atividade clandestina nos veios d'água. As águas escuras, contaminadas, impróprias para consumo, impróprias para qualquer tipo de uso. E aí, segundo o relato desse delegado da PF, que o Caio entrevistou, tem crescido o número de operações de combate ao garimpo na região. O Ezequias da Silva falou que só no primeiro semestre de 2023, a quantidade de operações estava quase superando tudo que tinha sido feito no ano passado. Mas para além dessa operação em si, é importante a gente ter em mente aqui que o garimpo toma conta de outras áreas do sudeste do Pará. E aí, parte disso está sim ligado às águas. O que nós temos de legado hoje, desses últimos 5 anos, para dar essa migração dessa frente da mineração ilegal? Que vai em busca de ouro, vai em busca de cobre, vai em busca de diferentes minérios, mas especialmente ouro, né? Ouro e cobre. O que isso representa para a qualidade das águas da região e como que isso dispara, de alguma maneira, conflitos que vão impactar não apenas as populações tão próximas, o pessoal que está na roça, também abrir um garimpo ali do lado e sente explosão de terra, não sei o quê. Para as populações urbanas mesmo, e para quem está no curso dos rios daqui. O que esse cenário todo representa hoje? A maior crise hídrica da história da região. Nessa entrevista, o Vitor, do ICMBio, contou para o Caio que pelo menos 10 rios menores que desaguam nos grandes rios e bacias da região estão afetados, estão contaminados e aí contaminados em alto grau.
Segundo o Vitor, tudo isso é consequência de resíduo de garimpo. E aí tem mais uma coisinha aqui que o Vitor do ICMBio falou que eu acho que vale a gente destacar. Ele diz que o aumento da população no sudeste do Pará, combinado com o aumento do garimpo, vai comprometer o abastecimento de água até das pessoas que vivem nas cidades. Segundo ele, o grande impacto do avanço do garimpo ilegal já tem sido sentido diretamente na contaminação do rio Carajás. E aí o rio Itacaiunas, que também fica ali, por exemplo, ainda não está totalmente comprometido, mas o Vitor aponta que já é possível ver manchas de metais pesados vindos de outros rios menores e desaguando no Itacaiunas. Os rios menores ali como o Rio Azul, o Rio Verde, o Novo e o Parauapebas. Todos eles têm pontos de garimpo perto de suas margens. E aí, no fim, isso impede até a regeneração de rios e nascentes de maneira geral na região. A gente visitou muitas comunidades de agricultores familiares lá na região. Visitamos tanto comunidades ligadas ao Movimento Sem Terra, quanto outras que não são ligadas ao MST, e também os assentados da reforma agrária, né? Gente que depois de muito tempo de luta conseguiu acesso à terra. Uma coisa que une esses grupos é que, estando regularizado ou não na terra onde vive, geralmente eles enfrentam esse problema do acesso à água, né? Isso é uma dimensão que une. Mas nos 2 municípios que a gente passou mais tempo, tem algumas diferenças, né? Por exemplo, em Marabá, a gente percebe nitidamente uma tensão com o agronegócio, né? Já em Canaã dos Carajás, o conflito ele tem relação com a mineração, seja a mineração em larga escala, seja o garimpo ilegal. O pouco de água que tem, muitas vezes fica ameaçado pelo avanço do garimpo ilegal, e pelo outro lado existe essa disputa territorial com grandes mineradoras, em especial a Vale. Mas no resumo, essa tensão ali na região de Canaã dos Carajás, percebe-se que vai ficando cada vez mais difícil para que esses agricultores familiares eles tenham acesso à água. Então isso é uma condição essencial para eles estarem naquela região. No fundo, tem uma coisa que acaba juntando tanto as famílias que vivem ali no cristalino, né, os agricultores que estão rodeados pelo garimpo ilegal, quanto as agricultoras que estão dentro do projeto de desenvolvimento sustentável lá no PDS Porto Seguro. Na verdade, tem várias coisas em comuns entre essas 2 comunidades visitadas pelo Caio. Tem também várias diferenças, mas tem uma imagem em comum, no imaginário dessas famílias, dessas partes do sudeste do Pará. É a imagem do caminhão-pipa, que traz água necessária para o cultivo, para a criação, ali nessa parte onde a Amazônia parece ter ressecado. Eles todos falaram do caminhão-pipa, no meio da Amazônia. E é isso, gente. Essa segunda temporada do Amazônia Sem Lei acaba por aqui. Esse é o último episódio. Mas bom, a gente sabe que os conflitos e histórias da região que não aparecem nas manchetes não acabam por aqui. E é por isso mesmo que a gente tem um spoiler, para você que ficou até agora com a gente, até o final do episódio. No ano que vem, 2024, tem mais Amazônia Sem Lei, mas em outro formato, outra pegada, um pouco outra proposta. A gente está trabalhando em uma minissérie investigativa específica sobre um território amazônico repleto de conflitos, há muito tempo, o Vale do Javari. Você deve se lembrar do desaparecimento seguido de assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Pois é, aconteceu no Vale do Javari em 2022 e esse caso rodou o mundo. E por aqui essa história nos instigou a investigar mais a fundo a região,
mas bem mais a fundo. O que aconteceu no Javari para além de Bruno e Dom? O repórter Rubens Valente, aqui da Pública, passou semanas no Vale do Javari reunindo outras tantas histórias desse lugar. Rubens, acabaram de prender o cara aqui, porra, na delegacia, caralho. Tá bom. Prenderam um cara na delegacia, vem pra cá. Não sei qual é o nome do cara, velho, se prenderam. Tô falando sério, porra! Na continuação dessa série, eu e você vamos juntos conhecer o Vale do Javari de perto pela primeira vez. Então é isso, ano que vem tem mais investigações aprofundadas com contexto e nuance sobre territórios em disputa na Amazônia, para além do que geralmente aparece nas manchetes. Até lá! Chegamos, enfim, ao momento dos créditos. Nesse episódio, usamos áudios do The Intercept Brasil e da TV Globo. A segunda temporada do Amazônia Sem Lei acaba aqui, gente. Mas antes de fechar, eu queria trazer aqui todo mundo que fez essa temporada acontecer. O ponto de partida para as investigações desse projeto foi o cruzamento de dados do Mapa dos Conflitos, uma parceria da Agência Pública com a Comissão Pastoral da Terra. Na elaboração do mapa, trabalharam Bianca Muniz, Bruno Fonseca e Thiago Dominici, da Pública, e também Flávio Marcos de Araújo, do Centro de Documentação Dom Tomás Baduino, além da equipe Café Arte. Nessa temporada, na reportagem e apuração, trabalharam Avner Prado, Caio Freitas Paz, eu, Clarissa Levi, Evilene Paixão, João Canizares, José Cícero, Júlia Dolce, Leandro Barbosa, Leonardo Milano, Marina Amaral e Rubens Valente. A produção da série ficou por minha conta. Nos roteiros, dividi os trabalhos com o Caio Santos. Na narração, tive a alegria de, mais uma vez, contar com meu companheiro de microfones, o Ricardo Terto, que também fez a mixagem e edição de alguns episódios. Também, na edição e finalização de som, contamos com o trabalho do Pedro Pastoriz. Já as artes e capas dos episódios foram criadas pelo Otávio Bressani. Nas redes sociais, contamos com o trabalho do Breno Andreata, da Letícia Gouveia, da Marina Dias e do Ravis Preisner. Todo o projeto Amazônia Sem Lei foi coordenado por Thiago Dominici. Essa é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Para quem nos ouviu até aqui, muito obrigada. Ano que vem tem mais. Beleza. Deixa eu dar um stop então.